Eu nasci e cresci na roça, lá para os lados de Minas, num lugar onde o tempo parece andar mais devagar. E a noite tem um silêncio que pesa. Quem nunca viveu isso, talvez não entenda o que eu vou contar. Mas quem cresceu na roça, sabe que há coisas que não se explicam, coisas que a gente sente antes de ver, que arrepiam o corpo inteiro, mesmo sem vento nenhum. Lembro que, quando eu era menino, os mais velhos se reuniam em volta do fogão a lenha para prosear. Falavam de assombrações, de luzes no pasto, de gente que sumiu sem deixar rastro. E riam, como quem finge não ter medo. Mas, no fundo, todo mundo ali sabia que não era brincadeira, porque cada um deles já tinha visto algo que não sabia explicar. E eu também vi. Vi coisas que me perseguem até hoje, mesmo depois de tantos anos longe dali. Às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, eu ainda ouço os mesmos sons. Aquele lamento distante que vinha do mato, como se alguém chamasse meu nome baixinho só para me lembrar que nunca se vai embora de verdade da roça. Muita gente diz que é invenção, que é coisa da cabeça. Mas quem viveu ali sabe. A terra guarda memória. E à noite, ela devolve o que foi esquecido. É por isso que eu nunca mais voltei para aquele sítio, desde o dia em que vi o impossível. E juro, Jorge, eu vi. Agora, se você tiver coragem de ouvir, eu vou te contar o que aconteceu naquela terra. Mas te aviso, depois de ouvir essas histórias, você nunca mais vai olhar para a escuridão do campo do mesmo jeito. Se você já morou na roça, ou mesmo passou algumas noites em uma casa antiga no meio do mato, sabe do que eu estou falando. Sabe aquele silêncio que parece escutar a gente? Aquela escuridão que engole tudo ao redor, e só o estalar do fogo quebra o vazio? Pois é, foi nesse tipo de noite que eu aprendi a temer o que mora no escuro. Aqui nas bandas de Minas, o povo antigo dizia que a roça tem alma, que cada árvore, cada pedra e cada canto de estrada guarda um pedaço das histórias que o tempo não levou. Uns chamam de lenda, outros de lembrança. Mas eu chamo de verdade, porque o que eu vivi naquela terra, ninguém me tira da cabeça. Hoje eu resolvi abrir o coração e contar tudo o que sei. Esses causos não são invenção. São lembranças que resistem, mesmo quando a gente tenta esquecer. Se você gosta de histórias de terror, de mistério e daquelas que arrepiam até a alma, então se ajeite aí. Apague as luzes, coloque os fones e se prepare. Antes de eu começar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, a gente traz causos reais e histórias que o povo da roça jura ter vivido. E me conta nos comentários, de que cidade e estado você está assistindo agora. Quero saber até onde essas histórias de Minas vão chegar. Agora sim, respira fundo, porque o que eu vou te contar a partir de agora não é apenas um causo, é um pedaço da minha vida. E talvez depois de ouvir, você também comece a acreditar que há mistérios que o tempo nem o homem conseguem explicar. Eu devia ter uns 11 anos quando tudo começou. Naquela época, a vida era simples. O galo acordava a gente e o barulho do pilão na cozinha avisava que o café já estava pronto. Minha mãe cantava baixinho enquanto coava o pó e meu pai saía para o curral ainda no escuro, com a lamparina na mão. A gente vivia cercado de mato, de morro e de silêncio. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Eu lembro bem, o céu estava pesado, sem lua, e o vento trazia um cheiro estranho, misturado de terra molhada e fumaça distante. Meu pai tinha ido ajudar um vizinho a apartar o gado, e minha mãe ficou comigo e com minha irmã. Tudo ia normal, até que o cachorro começou a rosnar para a porteira. Rosnava baixo, com o pelo arrepiado, como se tivesse vendo alguém que a gente não via. Minha mãe tentou acalmar o bicho, mas ele não arredava o pé. Olhava fixo para a escuridão, tremendo. Foi aí que escutamos o primeiro som. Um assobio, longe, mas claro. Um daqueles assobios finos, compridos, que parecem chamar alguém pelo nome.
Só que ninguém ali costumava andar por aquele caminho depois do cair da noite. Deve ser o vento, ela disse, tentando disfarçar o medo. Mas eu vi o olhar dela, e o olhar de mãe não mente. Ela também sentiu aquele tipo de sensação que aperta o peito e faz o corpo inteiro gelar, mesmo sem frio nenhum. Uns minutos depois, o cachorro se calou. Do nada. E quando o cachorro cala, Jorge, é porque o que está vindo não é coisa boa. Eu me aproximei da janela e olhei lá para fora, tudo escuro. Só o brilho fraco da lamparina tremia no vidro. Foi então que vi uma luz fraca andando devagar entre os eucaliptos. Parecia uma lamparina flutuando no ar. Mas não tinha ninguém segurando. Ela vinha vindo, oscilando, ora subia, ora descia. Eu chamei minha mãe, e quando ela chegou para ver, a luz simplesmente parou. Ficou ali, parada, como se estivesse nos olhando de volta. "Fecha a janela", ela disse. Eu obedeci, mas continuei olhando pela fresta. A luz não se movia mais. Ficou ali por um tempo que eu não sei medir, até que, de repente, sumiu. Só o vento ficou. Um vento frio que entrou pela beirada da casa e apagou o fogo do fogão, deixando a cozinha mergulhada na penumbra. Minha mãe fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho. Eu tremia, mas não era só medo, era curiosidade. Algo dentro de mim queria entender o que era aquela luz. No outro dia, quando o sol nasceu, eu saí escondido. Fui até o lugar onde a luz apareceu. E o que encontrei me acompanhou pelo resto da vida. No chão, entre as folhas secas, tinha marcas, pegadas, mas não eram de gente nem de bicho. Eram fundas, circulares e saíam queimadas como se algo quente tivesse tocado a terra. Aquele pedaço do mato nunca mais cresceu igual. Ficou seco, morto. Até hoje dizem que nada floresce ali. Eu nunca contei isso para o meu pai, nem para ninguém da vizinhança. Mas desde aquela noite, toda vez que o vento muda de direção, eu sinto como se alguém ainda andasse por entre os eucaliptos, carregando aquela mesma luz. Uma luz que parece procurar alguma coisa. Ou alguém. Nos dias que vieram depois, eu tentei esquecer o que vi, mas não adiantou. Todo entardecer, eu olhava para os eucaliptos, esperando ver a luz de novo. O medo, misturado com a curiosidade, me fazia inventar desculpas para passar perto do lugar. Ia buscar lenha, levar milho para as galinhas, qualquer coisa só para chegar um pouco mais perto daquilo. E toda vez eu sentia o mesmo arrepio, como se a mata me olhasse de volta. Uma tarde, encontrei seu Olívio, o vizinho mais velho da região. Homem calado, de fala lenta, desses que guardam mais do que dizem. Quando eu comentei, sem querer, sobre a luz, ele ficou quieto. Me olhou por um tempo, coçou a barba e disse: "Menino, não mexe com o que brilha no escuro. Luz de alma penada não quer ser achada." Depois virou as costas e foi embora, me deixando com mais perguntas do que respostas. À noite eu contei para minha mãe o que ele disse. Ela ficou pálida. Me fez prometer que nunca mais falaria disso. "Tem coisa que é melhor deixar quieta, meu filho. A gente nunca sabe o que a terra guarda." O tom dela era sério, e pela primeira vez senti que o medo dela era maior do que o meu. Mas o destino, Jorge, tem um jeito cruel de nos puxar para o que a gente mais teme. 2 semanas depois, um dos bois do meu pai sumiu. Desapareceu sem deixar rastro. Seguimos as pegadas até o mato fechado, e adivinha onde elas terminavam? No mesmo lugar onde eu tinha visto a luz. Meu pai resmungou que era lobo ou onça, mas não havia sinal de sangue, nenhum barulho, nenhum vestígio, apenas o mesmo chão queimado. Ele ficou nervoso, bateu o pé e mandou eu voltar para casa. Disse que aquilo era coisa do mato e que menino não devia se meter. Mas quando o vi se afastar, percebi o suor escorrendo no rosto dele. E não era por causa do calor. Naquela noite, a casa ficou estranhamente fria. O cachorro chorava baixinho, encolhido debaixo da mesa. Eu não consegui dormir. Lá pelas 2 da manhã,
Escutei o mesmo assobio, igualzinho ao daquela primeira vez, um som fino, arrastado, vindo do lado de fora. Só que dessa vez, ele respondeu ao meu nome, Jorginho. O sussurro era baixo, como se alguém falasse de dentro da terra. Meu coração disparou. Eu me levantei, fui até a janela, mas não vi nada além da escuridão. Ainda assim, o som continuou, chamando de novo e de novo. Foi aí que ouvi um estalo seco no quintal. Corri para pegar a lamparina. A chama tremia, quase se apagando. A porta rangeu quando abri. O ar estava denso, pesado, cheirando a queimado, e no meio do quintal, entre as sombras, lá estava ela, a luz, parada, do mesmo jeito que da primeira vez, só que agora mais próxima e mais intensa. A chama dela parecia viva, mudava de cor, do amarelo para o azul, do azul para o vermelho, como se respirasse. Eu dei um passo para trás, e nesse momento a lamparina que eu segurava se apagou sozinha. Tudo ficou escuro, e por um segundo, juro que vi uma forma dentro da luz. Uma silhueta humana, curvada, como se estivesse tentando sair dali. Gritei por minha mãe. Quando ela chegou, a luz já tinha sumido. Só restava o cheiro de fumaça e o cachorro latindo sem parar. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. E o pior é que, no fundo, eu sabia. Aquilo não tinha terminado. A luz me encontrou, e a partir dali, ela começou a me seguir. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu acordava suando, com o som do assobio ainda ecoando nos ouvidos. A lamparina, por mais que eu deixasse acesa, tremia sozinha, como se algo soprasse sobre ela. Minha mãe rezava todas as manhãs e minha irmã começou a adoecer. Ficava pálida, sem fome, e dizia que sonhava com uma mulher parada na beira do rio, segurando uma luz. Quando ela me contou isso, o sangue me gelou. A tal mulher dos sonhos usava o mesmo vestido branco que uma antiga história da vila mencionava. O causo da noiva do brejo. Diziam que, há mais de 50 anos, uma moça chamada Amélia se afogou no rio no dia do próprio casamento. E desde então, uma luz vagava pelo mato procurando por alguém. O povo antigo jurava que era a alma dela, que aparecia primeiro para quem não acreditava, e que, se essa pessoa olhasse direto para a luz, ela levaria junto, não o corpo, mas o espírito. Eu nunca tinha dado valor a essas conversas, até começar a ouvir meu nome vindo do escuro. Fui atrás de seu Olívio de novo. Ele me esperava sentado no banco de madeira, com o chapéu nas mãos. Quando mencionei a noiva, ele fechou o rosto. Menino, não fala o nome dela em voz alta, disse. Essa alma não descansa, e se ela te viu, é porque está te chamando. As palavras dele ficaram martelando dentro da minha cabeça. Naquela noite, o vento soprou forte, as janelas batiam e o cachorro uivava para o mato. Eu tentava dormir, mas o medo não deixava. Foi então que ouvi um som novo, um barulho de passos lá fora, lentos, arrastados, circundando a casa. O chão rangia, e cada passo vinha acompanhado de um leve brilho que atravessava as frestas da parede. Minha mãe me agarrou pelo braço e me fez ajoelhar para rezar. Mas no meio da oração, escutamos 3 batidas secas na porta. Toque, toque, toque. 3 vezes. O cachorro se encolheu no canto. Ninguém teve coragem de abrir. O barulho cessou. E o silêncio que ficou foi pior que qualquer grito. Na manhã seguinte, quando abrimos a porta, encontramos no chão uma coisa que me fez tremer até os ossos. Um véu branco, sujo de barro e úmido de orvalho. Estava dobrado direitinho, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Minha mãe o queimou atrás do curral, rezando sem parar. O fogo demorou a pegar, e quando finalmente pegou, subiu uma fumaça azulada que cheirava a vela antiga. Depois disso, começaram os cochichos na vila. Diziam que eu tinha mexido com coisa errada, que a luz do mato agora me acompanhava. Ninguém queria chegar perto, só seu Olívio ainda falava comigo, e mesmo assim, com cuidado. Ele disse que existia um jeito de descobrir se era mesmo a alma de Amélia, mas que o preço podia ser alto. Segundo ele,
Quem quisesse saber a verdade devia voltar ao lugar da primeira aparição, numa noite de lua nova, e levar uma lamparina. Se a chama apagar, é porque ela te aceitou, e se a luz dela se acender de novo, corra. Eu ouvi aquelas palavras e senti o corpo todo arrepiar. Mas dentro de mim, algo me empurrava para isso, como se eu precisasse entender o que me chamava de dentro da escuridão. Decidi que faria isso. Esperei o ciclo da lua e, quando a noite chegou, saí escondido com a lamparina. A estrada de terra estava coberta de neblina. O vento soprava frio, trazendo cheiro de rio e flor murcha. E lá fui eu, sozinho, rumo ao coração do mato, onde a luz esperava. A lua nova deixava o céu completamente escuro. Nenhum brilho, nenhum farol, nada. Só o som dos grilos e o barulho distante da água no rio. Eu caminhava devagar, com a lamparina tremendo na mão, o coração batendo tão alto que parecia que o mato inteiro podia ouvir. Cada passo afundava na terra úmida e a sensação era de estar entrando num lugar onde o tempo não passava mais. Quando cheguei perto dos eucaliptos, o vento parou de repente. O ar ficou pesado e o cheiro de fumaça voltou. A chama da lamparina começou a dançar sozinha. Ora enfraquecia, ora se erguia. Até que, sem aviso, apagou. O escuro me engoliu por inteiro. Senti o corpo gelar e o som do meu próprio fôlego parecer distante. Foi nesse instante que ela apareceu. A luz. Primeiro um brilho fraco entre as árvores, depois crescendo, até iluminar tudo ao redor com aquele tom pálido, azulado, quase triste. No meio dela, pude ver uma figura. Alta, fina, de vestido longo. Parecia flutuar, e o cabelo caía sobre o rosto, escondendo os olhos. Eu quis correr, mas as pernas não obedeceram. A voz falhou, e a única coisa que consegui foi cair de joelhos. A luz se aproximou devagar, e o ar ficou frio como gelo. Quando ela parou diante de mim, ouvi o mesmo sussurro que me chamava nas madrugadas. Jorginho. Era a voz de uma mulher, doce, mas carregada de tristeza. Por que me chama? Perguntei, sem saber de onde tirei coragem. Ela não respondeu, apenas ergueu o rosto, e por um breve momento eu vi os olhos dela. Vazios, 2 buracos profundos que refletiam a chama azul que a cercava. Foi então que percebi. A luz vinha de dentro dela. A mulher estendeu a mão, e no instante em que a luz tocou o chão, a terra começou a brilhar, revelando pegadas. As mesmas que eu havia visto na primeira vez. Elas iam em direção ao rio, e mesmo sem querer, eu me levantei e comecei a segui-las. Cada passo que dava parecia me puxar para mais perto do que ela queria mostrar. Quando chegamos à beira do rio, o vento voltou. A água se movia devagar, refletindo o brilho da luz. E ali, entre as pedras, vi algo preso na lama, uma aliança dourada, enferrujada pelo tempo. A mulher parou e olhou para mim. Entendi sem palavras. Era dela, era Amélia. E a luz era o resto de uma promessa que nunca se cumpriu. Ele me esqueceu, murmurou a voz, agora mais clara. Prometeu voltar, mas me deixou aqui. Cada palavra dela soava como um lamento antigo, uma dor que atravessava gerações. Eu quis responder, dizer que ela podia descansar, que ninguém devia viver preso ao passado. Mas antes que eu terminasse a frase, a luz começou a pulsar mais forte. A água do rio se agitou, o chão tremeu. A lamparina que eu levava se reacendeu sozinha, com uma chama azul igual à dela. E por um instante, vi algo que me deixou sem ar. Um homem, de terno escuro, do outro lado da margem. Olhava para ela com expressão vazia. Ela o viu também, sorriu e lentamente caminhou até ele, desaparecendo junto com a luz. O silêncio voltou. Só o barulho da correnteza ficou. No lugar onde ela sumiu, o véu branco boiava sobre a água, brilhando levemente antes de afundar. Fiquei ali, ajoelhado, com a lamparina nas mãos e a alma leve, como se algo tivesse finalmente se libertado. Mas no fundo,
Eu sabia, nem tudo tinha acabado. Porque quando voltei para casa, o cachorro não quis me olhar nos olhos. E na manhã seguinte, encontrei uma marca de queimadura no chão do quarto, em forma de círculo, igual àquela do mato. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido, como se a própria natureza tivesse medo de tocar o que acontecera naquela noite. O canto dos galos parecia distante, abafado, e o cheiro de fumaça ainda pairava no ar. Caminhei pela casa em silêncio, e o chão rangia sob meus pés. Quando cheguei ao quarto, lá estava ela, a marca redonda, queimada no assoalho, exatamente onde a lamparina tinha apagado. Me ajoelhei para olhar de perto. A madeira estava escura, como se tivesse sido marcada por um fogo que veio de dentro. Toquei com a ponta dos dedos e senti o calor ainda pulsando. Aquele círculo parecia vivo, respirando. Tentei ignorar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era um sinal, não um aviso de perigo, mas de ligação, como se eu tivesse sido escolhido para carregar uma história que não era minha. Durante o dia, tentei seguir a rotina. Fui cuidar das galinhas, consertar a cerca, acender o fogão a lenha. Mas tudo parecia fora do lugar. O café tinha outro gosto, o silêncio parecia me observar. Até os passarinhos pararam de cantar perto da casa. E toda vez que olhava para o rio, era como se a água me chamasse de novo. À noite, sentei na varanda com a lamparina acesa. O vento soprava manso, e o brilho azul ainda tremeluzia dentro do vidro. Eu sabia que ela voltaria. E voltou, não com o mesmo clarão, mas com um sussurro suave, como brisa atravessando a alma. Obrigada, disse a voz, tão leve que quase se confundia com o vento. A imagem dela apareceu por um instante, apenas um vulto translúcido na beira do mato. Desta vez, sem tristeza. Parecia em paz, mas atrás dela vi a sombra do homem de terno, parado, observando. Os dois se entreolharam e o ar se encheu de um brilho tênue. Depois, desapareceram juntos, como se o vento os tivesse levado. Pensei que era o fim, que tudo se encerrava ali. Mas nas noites seguintes algo mudou. Eu comecei a sonhar. Sempre o mesmo sonho. O rio calmo, o vestido branco, o som distante de um violino e uma frase que ecoava repetidas vezes. Nem tudo o que morre vai embora. Acordava suando, o coração acelerado, e a marca no chão parecia cada vez mais nítida. Um mês depois, quando resolvi pintar o quarto, tentei cobrir a marca com tinta. 3 camadas inteiras, e ainda assim ela continuava ali, visível sob a madeira, como uma ferida que não cicatriza. Foi nesse dia que percebi, não adiantava fugir. A história tinha me escolhido, e agora eu fazia parte dela. Às vezes, quando a noite cai e o vento vem do lado do rio, ainda escuto passos leves lá fora. O cachorro levanta a orelha, mas não late. A lamparina, mesmo apagada, começa a brilhar sozinha, com aquele mesmo tom azulado. Eu não sinto mais medo, só um respeito profundo, um tipo de reverência por algo que está além do entendimento. Porque quem nasceu e cresceu na roça sabe, as coisas antigas nunca morrem de verdade. Elas só mudam de forma, e de algum jeito continuam por perto, cuidando, observando, ou esperando que alguém as lembre. E talvez seja por isso que eu conto essas histórias, para que ninguém esqueça o que vive entre o céu e a terra. Hoje, quando olho para o rio nas manhãs de neblina, às vezes acho que vejo uma sombra branca caminhando sobre a água. E sempre que isso acontece, o coração aperta, mas não de medo, de saudade. Porque, no fundo, eu sei, alguns mistérios não foram feitos para serem explicados, foram feitos para serem sentidos, e quem cresceu na roça sabe bem disso. Hoje tantos anos se passaram, mas ainda lembro do brilho azul daquela noite como se tivesse acontecido ontem. A vida na roça me ensinou que o tempo não apaga o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro nem sempre é deste mundo. Às vezes,
É um olhar que continua do outro lado, uma promessa que ecoa no vento, um amor que se recusa a morrer. Toda vez que alguém me pergunta se acredito nessas histórias, eu apenas sorrio. Porque quem cresceu na roça não precisa acreditar. A gente sente. Sente quando o silêncio muda, quando o vento fala, quando o coração aperta sem motivo. E é nessas horas que eu lembro dela. Amélia, a mulher da luz. A alma que me ensinou que até os mortos só descansam quando são lembrados. Então, se um dia você caminhar sozinho pela estrada de terra e o vento soprar seu nome bem baixinho, não tenha medo. Apenas escute, porque talvez alguém esteja tentando te contar uma história antiga. Uma história que começa e termina no mesmo lugar, na alma da roça, onde o mistério nunca morre.